como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos a mais um capítulo e hoje iremos ler o capítulo 14 desse livro que nós estamos fazendo a leitura na íntegra. O livro Medicina da Alma, uma obra mediúnica do médium Robson Pinheiro, pelo espírito José Peglepper. Quem está me acompanhando, né, deve estar, assim como eu, empolgadíssimo com essa leitura. Porque, gente, ampliar o conhecimento, despertar cada vez mais para a espiritualidade, nos faz ficar com a consciência mais alimentada, enriquecida de bons assuntos, de boas vibrações, não é mesmo? Então, para você que está aqui, hoje nós vamos saber o que é Goécia e Anti-Goécia. E aí, você já sabe o que é Goécia e Anti-Goécia? Porque eu não sei e estou super animada para ler esse capítulo agora com vocês. Vamos nós? Goécia e Anti-Goécia. Irmãos espiritistas tentam ignorar muitas vezes a ação e a existência da tão falada magia negra. Nas regiões subcrustais e no submundo astral convivem seres de variadas procedências, com séculos de experiências nem sempre sadias, que percorrem ao longo do tempo, espíritos que receberam sua orientação e iniciação nos mistérios antigos dos povos egípcios, caldeus, assírios, da antiga Atlântida e de outros povos, cujas lembranças se encontram perdidas na poeira dos tempos, permanecem ainda de posse do conhecimento que detinham quando encarnados e agora, nos planos em que se encontram, utilizam-se do conhecimento adquirido para tramarem contra o progresso e a evolução do pensamento humano. A magia não é nada mais do que o conhecimento de certas leis que permitem a manipulação dos fluidos e do mundo astral, e que muitos de meus irmãos enganosamente julgam-se conhecer, com um pouco de estudo e experiência que possuam, mas que entidades perversas das sombras podem manipular com eficácia terrífica, mesmo que dentro de certos limites, mobilizando forças naturais manipuladas e dirigidas para prejudicar suas vítimas, fazem-se acompanhar inúmeras vezes de maltas de espíritos de baixo nível mental, que minam as resistências do indivíduo, enquanto eles mesmos emitem campos magnéticos de baixíssima frequência, capazes de desagregar as defesas mentais e mesmo físicas daqueles que são objetos de sua ação maléfica. Técnicos das trevas, desencarnados ou encarnados, pois que o há também entre meus irmãos encarnados, costumam utilizar-se de eficiente magnetismo para flagelar comunidades inteiras, famílias ou indivíduos, conforme deliberam em seus conselhos trevosos, utilizando-se da ação de vampiros astrais, parasitas, lavras ou vírus, criados e mantidos em seus laboratórios, nas regiões subcrustais ou no fundo gélido dos oceanos. Sugam as energias vitais das suas vítimas, intentando toda sorte de flagelo, psíquico ou físico, contra tudo e todos que incentivem a marcha do progresso, tentando adiar ao máximo o saneamento da atmosfera espiritual do planeta Terra, por saberem que há pouco tempo lhe restam ante as modificações que se esperam para a implantação definitiva do reino do amor, em nova etapa evolutiva. A ação desses magos e técnicos das trevas sobre o duplo etérico, por exemplo, quando concentrada sobre determinado ponto, acaba por romper as defesas locais, energéticas e magnéticas, destruindo a proteção natural que a tela etérica oferece, colocando a pessoa à mercê
de sua intenção infeliz. Em casos assim, observados com certa frequência por nós desencarnados, podemos notar claramente quando determinado vírus rompe as defesas naturais do organismo e se instala, por via do duplo etérico, na contraparte física, diretamente pela atuação da inteligência sombria. Muitas das inteligências péritas na magia negra especializam-se em determinada espécie de ataque e, por conseguinte, desenvolvem técnicas específicas para tal, como nos casos em que se dedicam à promoção de doenças viróticas com bases extensas no submundo astralino, onde cultivam toda sorte de criações virulentas, pois sabem que tais vírus se alimentam basicamente de emanações mentais mórbidas, as quais a humanidade lhe oferece com seus pensamentos desequilibrados. Outras ainda se especializam no ataque à estrutura nervosa ou cardíaca, ao passo que a maioria utiliza campos magnéticos possantes gerados por suas mentes rebeldes, para intensificar a ação sobre meus irmãos encarnados. Há que se considerar a existência desses magos do magnetismo e da baixa magia, quando se lida com companheiros que procuram as casas espíritas, pois para essa categoria de espíritos não basta a popular doutrinação, sendo necessária não só a ascendência moral sobre eles, como também o conhecimento a respeito de magnetismo espiritual e o assessoramento de espíritos que tenham conhecimento do assunto. Aqui falha qualquer pretensão de meus irmãos em poder resolver o caso que lhe apresente, restringindo-se tão somente à aplicação dos métodos convencionais, mas difundidos ou consagrados entre os irmãos espíritas. Será necessário utilizar-se de técnicas adequadas para desativar as bases desses magos das trevas, destituir-lhes de seus poderes iniciáticos e desimantá-los magneticamente de suas vítimas, desfazendo os campos vibratórios criados em torno da pessoa, da residência e dos objetos utilizados por aqueles que lhe sofrem a influência. Sobre a ação perversa da goécia, encontramos muitíssimas vezes os casos dolorosos de loucura, os infartos inexplicáveis, as simbioses e os parasitismos espirituais, além de diversos outros capítulos sofridos no grande drama de meus irmãos. Eis que se exige do trabalhador espiritista que se dedique ao estudo das leis espirituais e que busque a sintonia com as elevadas entidades que orientam nossos destinos, evitando o pieguismo religioso e ampliando os campos de pesquisa do mundo espiritual e de suas leis. Pois, nesse momento em que a humanidade passa por dificuldades de todo jaz, é necessário o conhecimento legítimo, a pesquisa séria, a moral elevada, para ser digno representante das consciências superiores, enfermeiros do grande médico das almas, Jesus. Nos casos dolorosos que aportam nas casas espíritas, muitos dramas complexos poderão guardar envolvimento com a atuação de magos e também de cientista das trevas que veremos a seguir, requerendo de meus irmãos, sempre e em qualquer situação, o desenvolvimento moral para que se tenha ascendência sobre os casos que se apresentam. Aliado à moral elevada, o estudo constante, temos como base os escritos de Allan Kardec, como que dessa forma se evitará perder-se em labirintos sombrios de especulações inúteis. O trabalhador do Cristo há de se cuidar. Olha aí, gente, a importância, né? Nunca se falou tanto, né, sobre o cuidar, né, como agora.
há de se cuidar do trabalhador, pois numerosos são os casos em que o suposto dirigente ou doutrinador está mais influenciado do que aquele que busca o socorro, por acalentar falso moralismo, posicionamento personalista ou espírito dogmático, que não deixam de ser desequilíbrios e que tornarão infrutíferos os esforços de outros trabalhadores do bem. Estudo constante e elevação moral, eis as maneiras de nos tornarmos auxiliares conscientes dos espíritos superiores que nos dirigem. A existência de poderes organizados nas regiões do submundo astral traz ao conhecimento de todos ainda uma outra categoria de espíritos mais especializados em seus cometimentos sombrios, os cientistas que se entregaram a experiências inescrupulosas e que continuam se utilizando do seu potencial para tentar impedir o progresso e a marcha evolutiva de seres e de coletividades. Através do implante de aparelhos e artefatos tecnológicos desenvolvidos em seus laboratórios no mundo invisível. Intervenção esta que pode ser realizada tanto no corpo perispiritual como no duplo etérico de suas vítimas. Os cientistas do submundo astral promovem o desajuste psíquico ou orgânico, criando imagens mentais e cúmulos emocionais que se manifestam em enfermidades de diversas modalidades, desafiando o esforço de médicos, psiquiatras, psicólogos e outros terapeutas, por rejeitarem a existência do mundo espiritual e desconhecerem a ação funesta dessa categoria de espíritos. Muitos sintomas de determinadas doenças são manifestações dessas influências e do uso de aparelhagens criadas pelos cientistas das trevas, cuja atuação visa, na maioria das vezes, desestruturar psiquicamente a vítima, levando-a à loucura ou ao suicídio. Essa triste realidade não pode ser ignorada por meus irmãos, ao serem tratados assuntos tão relevantes quanto estes que envolvem as questões da alma humana. É imprescindível que meus irmãos se esclareçam. Aí tem a nota aqui 59. Para saber mais sobre o assunto, pode-se recorrer aos livros Aruanda e Legião, Um Olhar sobre o Reino das Trevas, ambos de Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio, e as obras Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina e Energia e Espírito, de José Lacerda de Azevedo, que tratam da apometria. Então, é imprescindível que meus irmãos se esclareçam mais amplamente quanto aos processos obsessivos, pois tais situações são muito constantes na vida do homem e da terra, que ainda se encontra distanciado dos caminhos do equilíbrio e da harmonia íntima. Vocês veem, né, gente? Como é importante o estudo constante, né? A gente poder estar acessando conhecimento, tá se permitindo investir um pouco do nosso dia com a leitura edificante, também para que a gente possa observar nossos pensamentos, né? Se você estiver precisando ser sincero consigo mesmo, procurar um profissional, né, do desenvolvimento humano, seja um psicólogo, né, um terapeuta, ou até mesmo, né, o atendimento fraterno numa casa espírita, né, pode ajudar bastante, juntando com seu esforço, né, uma equipe especializada que entenda dessa ação dos espíritos trevosos, né, faz com que a pessoa muitas vezes possa não sofrer durante tanto tempo, né,
porque vocês viram aqui que pode desenvolver até problemas mais sérios, né? Obsessões ligadas a implantes, né, de magros negros, onde eles também podem, com esses implantes, fazer a pessoa desenvolver problemas, né, tanto mentais, né, loucuras, né, e outros distúrbios mentais, como também chegar até o suicídio, né, e problema cardíaco, como disse aqui. É por isso também, gente, que não adianta. Eu agora vou falar uma coisa que eu falei nos primeiros vídeos, nunca mais eu bati nessa tecla, mas não adianta ser só terapeuta aplicador de técnica, tá certo? A gente precisa ser terapeutas holísticos, sistêmicos, integrativos, que a gente tem esse olhar realmente mais amplo. Se o nome holístico quer dizer o todo, então a você que né, como você que deseja ou que está enveredando nas práticas integrativas, né, que está fazendo essa transição de carreira para ser terapeuta, você precisa entender que o seu olhar precisa ampliar. Você precisa investir em conhecimento sobre espiritualidade, sobre conhecimento de autoajuda, desenvolvimento humano, né, como se dá as leis, principalmente naturais, né, entender que a força maior vem de Deus, só existe um Deus, mas até chegar na gente tem muito conhecimento, né, e que tem, como vocês podem ver, cientistas no astral que usam esse conhecimento, né, manipula a energia para, infelizmente, né, eu digo assim, né, infelizmente, mas Deus sabe todas as coisas, né? Mas usa esse conhecimento para prejudicar a humanidade, né? Prejudicando muitos irmãos, né? Então, é uma área que necessita de profissionais sérios. Não necessitamos nessa área de profissionais que apenas aplicam técnica, mas que sim sejam pessoas voltadas à pesquisa, ao estudo sério, a não ficar só na questão do fenômeno, né? Botei a mão ali, apliquei uma técnica na pessoa, a pessoa saiu bonzinho, né, tal, não está sentindo mais nada, né? Aquele terapeuta é maravilhoso porque só foi tocar em mim e já ficou... Não, não é sobre isso apenas, né? Ali é o magnetismo do terapeuta é doado, mas não é sobre isso, porque quem cura não é nem a gente, né? A gente está ali para acolher, né, nosso interagente que chega, né, sabendo que é um ser ali encaminhado assim como a gente, mas o terapeuta tem que ter conhecimento, porque de nada, né, valeria, né? E a técnica, gente, ela é importante, mas não vale, não substitui o seu espírito investigativo, tá? O seu desejo de conhecer um pouco mais e de uma forma, como eu disse, holística, uma forma ampla. Bom, agora vamos às perguntas e respostas, como acontece a cada capítulo. Aqui nesse capítulo só tem uma pergunta mesmo, ó. A pergunta é: poderia nos esclarecer quanto aos parasitas e lavras astrais? Olha aí que coisa importante. E ele vai esclarecer, ele diz o seguinte: o parasita ou lavra astral é o resultado de criação mental mórbida, de duração mais ou menos longa, conforme a constância e a intensidade do pensamento desequilibrado ou do ambiente que os mantém. Em geral, se agregam mais diretamente ao corpo etérico e às vezes ao próprio perispírito, embora em quantidades menores, envenenando as reservas de fluidos vitais do organismo. O parasita ou lavra astral não é uma enfermidade, mas tem chance de produzi-la, por ser uma criação mental virulenta, podendo ser transmitido para o corpo físico, conforme o clima psíquico alimentado pelo homem. Existem igualmente parasitas elaborados por inteligências sombrias, que conhecem as potencialidades da matéria, embora as utilizem de maneira questionável,
Parasitas e lavras podem ser criados pelo próprio homem, em atitudes e padrões mentais inferiores e de certas constâncias, que plasmam nos fluidos de sua atmosfera individual. Essas formas astrais que absorvem energia vital. Há também aquelas lavras constituídas e sustentadas pela atitude mental coletiva e intensa, que se apresenta como uma nuvem de grandes proporções, a qual escurece e intoxica a atmosfera espiritual ou psíquica de certos lugares e comunidade inteira. São criações absorvidas por aqueles que se encontram debilitados ou entram em sintonia com o mesmo padrão mental mórbido de tais substâncias, forjadas por mentes invigilantes e muitas vezes mantidas e potencializadas sob o influxo de inteligências desencarnadas viciosas. Podem manifestar-se no corpo físico como doenças infecciosas e agudas ou atuar em diversos distúrbios de natureza fluídica, que acometem o duplo etérico ou perispírito, requerendo intensa ação magnética para eliminar seus efeitos, sempre daninhos. Então, a gente conclui essa leitura de hoje, desse capítulo 14, né, que é Goécia e Antigoécia. Entendendo que Goécia é exatamente magias negras, né, praticadas por magos, tanto no lado encarnado como desencarnados, ou seja, irmãos que quando encarnados aprenderam a manipular fluidos, né, a também fazer rituais para aprisionar outras pessoas, e principalmente pessoas vulneráveis, né? Então, eles desencarnam e continuam usando desse conhecimento, né? Já a Antigoécia, né, a gente acabou de entender que é o tratamento de limpeza espiritual, né? Limpeza no corpo perispiritual do doente, da pessoa que está obsidiado, né? Sobre a influência de alguma magia negra, como também o ambiente que a pessoa se encontra. Então, essa leitura nos fez entender a necessidade, né, de não só as casas espíritas, como também, como ele cita aqui, psiquiatras que podem ter esse conhecimento, psicólogos, né, terapeutas, né, nós terapeutas holísticos, né, sistêmicos, né, integrativos, ser detentor desse conhecimento que a gente vai receber para atendimento, pessoas que chegam com esses problemas, né? E aí, gente, conhecimento, né, e técnicas juntas é que faz com que a gente se torne um especialista, né? Então, lidar com essa parte energética, né? Você detém o conhecimento das terapias energéticas, não pode passar desapercebido, né, sobre isso, tá bom? Mas lembrando, principalmente, que a gente precisa para isso ser um instrumento, né, de Deus, sempre pedir a força e a intercessão de Deus, né? Conhecer as leis espirituais, as leis de Deus, que elas são imutáveis, e respeitar essas leis, né? Só assim a gente se torna pessoas, né, vamos dizer assim, terapeutas, né, que trabalham para a luz, né? E trabalhando com a luz e assentado na força divina, a gente consegue, dentro do conhecimento das técnicas, ajudar melhor os nossos interagentes, tá bom? Então é isso. Vamos então finalizar esse vídeo. Vou me despedindo, pedindo o seu like, né? Se gostou dessa leitura, se contribuiu para o seu conhecimento, já dê o seu like, manda esse vídeo para alguém que você sabe que precisa desse conhecimento, aquele colega terapeuta, né, psicólogo, né, aquele seu conhecido, né, da faculdade, alguém que já atue nas práticas integrativas ou que está fazendo transição de carreira para as práticas integrativas, né, e para toda e qualquer pessoa que goste de estudar sobre espiritualidade, sobre medicina, sobre bem-estar, sobre saúde integral, tá bom? Já me segue no Instagram? Não me segue ainda? Ó, @terapeuta Eliana do Vale.
Vai lá. Vamos ser amigos lá no Instagram também, tá bom? Então, ativa o sininho, porque, por exemplo, a semana passada não deu para trazer vídeo aqui. Eu estava um pouco agitada, gripada, mas retornamos e todas as vezes que colocarmos vídeo novo aqui, você será avisado, tá bom? Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!